estamos de volta, depois de um final de semana não muito bom, com uma gripe danada. Acho que essa é a H3N55, essa nova que está por aí, né? Já pegou essa também ou não? Aguarde que você vai pegar. Eu não sou muito de pegar gripe não, mas essa aqui deu para deitar um pouco o corpo aqui, né? Bom, estamos ao vivo aqui pelo canal 8 da NET, na RPTV, com Sociedade, Política e Negócios. Este é aquele ano que eu sempre falo para vocês, ano de eleição, um ano super importante, um ano onde a gente vai colocar aí o poder do nosso voto, né, e decidir realmente quem vai tomar conta do nosso país, desde deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Márcio Uchida, ele que é o chefe do cartório aqui da cidade americana, para a gente esclarecer algumas dúvidas que poderão e que estão acontecendo a respeito aí de como votar, como participar dessas eleições de 2018, uma das mais importantes do Brasil. Márcio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Magrão. Bom dia, espectadores. Tudo certo? Certo. Tá certo. Ô, Márcio Uchida, fala para mim, você é o chefe, você é o cara que prende e manda soltar. Me fala, são dois cartórios aqui em Americana. É do lado de lá que a gente fala da ponte. Isso, que é a zona 384 do Boa Vista. Do Boa Vista. Isso. E aqui na Presidente Vargas, atrás da Prefeitura. Isso, correto. Essa divisão foi feita exatamente pelo número de eleitores aqui da cidade? Na verdade, foi feito um planejamento em 2000 entre os dois juízes eleitorais aqui da cidade. Sim. Né? E na época foi feito um estudo de população, as condições de transporte, né, de coletivo. Enfim, foi feito todo um levantamento de dados e nisso fizeram a divisão também para evitar confusão também ao eleitor. Então, o que a gente tem aqui para dividir? A linha do trem, aqui no centro, da Rua Carioba, né? Para a área central é 158, para lá 384. A Avenida Silos também, passou a SP do outro lado, 384, para a área central 158. E assim sucessivamente. Tá, você tem uma ideia, deve saber, obviamente. É o número de eleitores aqui da cidade de Americana para este ano? Este ano estamos em torno de 183 mil eleitores aptos para votar agora. 183 mil. Correto. Tá, vamos voltar um pouquinho no tempo, mas não tão longe assim. Tivemos tempo atrás a respeito da digitalização, ou seja, a biometria. Muita gente correria, cartório, não, tem que fazer aquela coisa toda, mas algumas regiões do Brasil é obrigatório, outras não. No caso aqui de Americana e da região aqui onde envolve a RPTV. Eu vou fazer uma pergunta e você responde, porque são várias cidades, pode ser que uma faça parte e outra não. Por exemplo, a Americana faz parte? Tem que ter obrigatório o uso da biometria? Não, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Em abril, no mês passado, fomos numa reunião lá junto à cúpula do TRE de São Paulo. Sim. Tá? E lá foi conversado a respeito desse assunto da obrigatoriedade, quais cidades que passarão a ter a revisão obrigatória a partir de novembro, né? E quais não, né? Dos quais a Americana não faz parte, só a partir de 2021, entre 2021 e maio de 2022. Então, só explicando, pessoal de Americana, por favor, pessoal de Americana não é obrigatório para essa eleição. Será obrigatório a partir de 2021 para 2022. Vai ter eleição aí, vai ter eleição. Tem uma né? eleição municipal, inclusive, e que não vai ser obrigatório ainda. Que é em 2020, é 19 para 19 para 20, né? Correto. Que não vai ser. Isso. É que 19 para 20, né? Não vai ser obrigatório também. Então, para essa eleição e para a próxima eleição, não será obrigatório aqui na cidade americana. Agora, para as outras cidades, por exemplo, Nova Odessa, você sabe de Nova cabeça, Odessa, não? De cabeça eu não sei, lembro de algumas próximas aqui, Limeira e Santa Bárbara, acho que passarão a ser obrigatórios. Então, fazem parte aqui da rede. Então, Correto. Limeira é obrigatório. Isso, Santa Bárbara. Santa Bárbara é certeza. obrigatório. Rio Isso. Claro. Rio Claro eu não me Você recordo. não sabe, mas tudo bem. A gente vai. Correto. Araras também não tem. Eu estou falando porque faz parte da rede, tá? Mojimirim. Mojimirim também não. Mogi Guaçu é porque são cidades não tão próximas, mas não tão próximas assim. E a divisão aqui do estado é feita de uma outra maneira, né, Márcio? Isso, e a orientação é que até a pessoa se oriente no cartório, ligue, né, e se informe no cartório se há obrigatoriedade naquela cidade, naquela região. Por exemplo, aqui ainda faltam mais duas. Sumaré. Sumaré, se salvo engano, não é obrigatório agora. Hortolândia. Hortolândia também não me recordo. Tá, então acabou. São as 10 cidades que fazem parte. Só para a gente fazer a pergunta. Agora, isso vai ser obrigatório, né? Mas existem pessoas que já têm
já fizeram aí a biometria, estão aptas, inclusive tem um aplicativo. Qual é o aplicativo? Você sabe de cabeça que o pessoal pode fazer? Claro, o aplicativo é o e-Título, que ele pode baixar. Deixa eu marcar aqui. E-Título. E-Título. E-Título, tanto no iOS como no Android. No Android, correto. Ou seja, tanto para o smartphone da Apple como os outros smartphones, é isso? Perfeito. Tablet também ele consegue, mas claro, para o fim de votação no dia da eleição, é interessante que ele instale isso no smartphone. Tá? É simples, é um arquivo pequeno. Tá? Vai sofrendo as atualizações, né, periodicamente, com melhoramentos, com melhorias. E no dia da eleição, supre a necessidade de apresentar documento com foto, até o próprio título, porque o próprio aplicativo já tem até a foto, né, e os dados estão todos demonstrados, facilita bastante para o mesário fazer a localização no caderno de votação. Tá, só lembrando que para você ter esse aplicativo, conectado nesse aplicativo, você tem que ter, por obrigatoriedade, a sua biometria. Correto. Sem a biometria, você não vai consegue ter foto, fazer o aplicativo. Exatamente. Ele não vai ter tanta validade, tanta funcionalidade. Pelo menos para já, né? Exato. Tá? E para essa eleição, então, Márcio, o que você aconselha para o pessoal que ainda, sei lá, vamos por partes, porque é o seguinte, muita gente perde título, muita gente vai estar viajando, muita gente vai estar fora do país. Até quando isso pode fazer alguma coisa? Pode fazer alguma diferença ou não? Até tem uma data limite? Tem uma data limite. Até o dia 9 de maio. Tá? Quarta-feira agora, quarta-feira que vem é a data limite. Então estamos pertinho da data. Isso, exatamente. Aqui em Americana, especificamente em Americana, tá? Hoje, 7, 8 e 9 de maio, focaremos somente em alistamento, ou seja, quem vai tirar o primeiro título de eleitor, transferência para a cidade de Americana, tá? Para facilitar o processo de votação, tá? E também quem vai regularizar a situação, acrescentou um sobrenome, por exemplo, de casado, pode dar alguma divergência na Receita Federal, pode procurar o cartório que nós faremos a atualização dos dados e já aproveitando, faz a biometria, tá? Agora, a pessoa vai procurar o cartório somente para fazer o cadastro biométrico, infelizmente vai ser obrigada a retornar somente em meados de novembro, quando o cadastro será reaberto. Tá, então vamos explicar mais uma vez. Se você tiver algum problema com o seu nome, se você tiver que fazer alguma transferência de título de cidade para cá, ou daqui para uma outra cidade também, se qualquer informação nesse sentido, correto, vocês vão estar dando até a data limite do dia 9, ou seja, quarta-feira. Passou de quarta-feira, acabou. Um abraço. Acabou, um abraço. Aí perdeu o prazo, tá? Aí quem não tiver transferido pode justificar, tá? Inclusive para as eleições agora tem o voto em trânsito também, tá? A pessoa que está numa cidade, mas ela quer votar para presidente. Vai conseguir votar em trânsito? Exatamente, vai ter um posto, né, um local na cidade que estará destinado às pessoas que estão fora do domicílio, tá? Então basta se informar no cartório eleitoral da cidade onde a pessoa estiver, ou então, se achar complicado, pode justificar. Me fala uma coisa, esse voto em trânsito é até certo ponto uma novidade, né? Até tempos atrás não era permitido, né? Não era permitido, era um pouco trabalhoso porque a pessoa tinha que se cadastrar, né, para informar o cartório da cidade, que vai estar, por exemplo, em São Paulo. Então, em qual local de São Paulo que ele poderia ir para fazer o voto em trânsito? Então, era um pouco complexo. Mas né? Hoje em dia, por exemplo, eu estou com tudo certinho para votar aqui em Americana, de repente aconteceu um problema e eu tive que ir para São Paulo. Eu consigo votar em São Paulo? Aí consegue votar em São Paulo, sim. Em qualquer lugar? Qualquer lugar. Na verdade, são postos específicos. Eu não sei quantos específicos. são. Exato. Aí você vai ter que ter um site, por exemplo, imagino eu, que do TRE, onde ele vai informar aí onde você vai poder votar. Vai ter que levar um documento, uma carteira de identidade, um título de eleitor, alguma coisa. Você chega lá nesse ponto e faz o seu voto em trânsito. A recomendação, procurar o cartório eleitoral da cidade, vamos supor, vai estar em São Paulo no dia da eleição, comparece ao cartório eleitoral de Americana, informa que estará em São Paulo, aí os atendentes vão informar quais postos estarão funcionando para que ele possa votar. Mas se for uma emergência, que nem eu falei agora, de repente você não tem noção que você vai estar lá e você quer cumprir, quer votar, quer participar da eleição, você acha que de repente vai ter aí um site específico aí ele pode, do sim, TRE? Pode, correto, é só ele entrar no site do TRE de São Paulo, tá? São Paulo. Isso, www.tre-sp.jus.br,
e lá vai ter todas as informações e os postos que estarão funcionando no dia para voto em trânsito. Sabe por que dessa pergunta também, ô Márcio? Porque tem a cidade americana, como muitas aqui da nossa região, existem muitas pessoas de fora que vieram de outros estados. E como é uma votação majoritária, por exemplo, para a presidência da República, para governador, tal, e a pessoa quer fazer, senador, ela quer participar, ela quer votar e de repente ela não está lá no seu domicílio. No Paraná, por exemplo, está aqui. Esse tipo de coisa pode acontecer e vai ter como esse voto em trânsito para presidente, para governador, vai estar tudo por aqui também. Não tem diferença. Realmente a única informação que não foi repassada ainda para nós se haveria o voto em trânsito entre estado, e o estado do Paraná para São Paulo, tá? No mesmo estado, com certeza. No mesmo estado, com certeza. Vai estar numa outra cidade, aí com certeza funciona porque é o próprio TRE que vai administrar essa questão. É um sistema próprio. Por que de repente, vou aqui só fazendo, como é que fala o advogado do diabo nessa história, por que fica tão complicado, já que você tem aí, em muitos casos, a biometria, mas você tem todo o registro, tudo certinho, bonitinho. Se eu quiser votar, no caso desse, para presidente da República, que tanto faz, qualquer estado da federação. Governador não, porque o governador do estado de São Paulo é uma coisa tal. Senador também não e os outros também não. A gente não consegue votar de uma maneira... Como de repente você utiliza um cartão de banco, por exemplo. Eu quero votar, passo como é que fala? Em uma cabine específica para voto em trânsito e voto. É complicado fazer isso? São perguntas difíceis. Eu não sei, mas é que normalmente o Brasil é muito grande, de repente você quer votar e não consegue às vezes. Exatamente. Porque essa questão até do voto em trânsito entre estados, pode ser que até funcione para votar no presidente, no candidato do cargo majoritário. Certo. Mas para essa questão deputado, da flexibilidade, para deputado já como é uma federal, questão, digamos, estadual, local, né? Governador. Governador já não caberia. Mas eu acredito que ainda a Justiça Eleitoral ainda prospera, aguarde o aperfeiçoamento das tecnologias para que possibilite, né, tudo isso, até porque já começou com a biometria, né, a digitalização dos dados de um eleitor. Pode ser que futuramente essa questão seja flexível para votação e até em outros candidatos. A pessoa de repente está aqui, ele quer votar, ele tem um deputado, tem um governador dele que ele quer votar, tem um candidato, mas que vai estar viajando, né, por motivo de força maior, esteja em outro estado. Talvez isso seja possível, assim, no futuro próximo, viu? Tá certo. Agora vamos passear, vamos falar de assuntos outros aqui, mas que vão falar de eleição. Por exemplo, hoje você esteve lá na rádio, mas eu já tinha falado com o Walter antes a respeito de um aplicativo que tem aqui, inclusive eu baixei. Ele é super interessante. Se você quiser baixar também, você pode fazer rapidinho. Tanto no caso aqui no meu iPhone, é Apple Store, né? E você tem aí outras lojas onde você sabe, você que manipula aí, você sabe como fazer. Por exemplo, eu baixei aqui e ele chama-se Detector de Corrupção. A gente tem como colocar aqui, bonitão? Levanta um pouquinho, faz aqui, dá um zoom aqui para a gente mostrar para o pessoal aqui como é o detector de corrupção. Deixa eu sair fora daqui. Quer ver? Vamos ver, tem que ser meio rápido porque ele abre direto, né? Não sei se eu vou ter como mostrar para você que está em casa aqui. Pera aí, vamos ver aqui. Espera um pouquinho, Márcio. Só vou tentar fazer aqui. Ele não vai aparecer aqui agora, mas tudo bem. Você que quer saber, desculpa aí atrapalhar aí o esqueminha, mas é o seguinte, você pega, dá para aparecer alguma coisa? Aqui não vai dar, né? É que eu vou ter que passar, tá vendo? Aqui é o detector de corrupção. Eu vou ter que passar aqui a tela. Aí você tem uma outra tela aqui, vamos aqui, permitir, ok, e cancelar. Aí, por exemplo, eu tiro uma foto. Vou tirar uma foto do Márcio Uchida. Olha para cá, Márcio. Tchau. Vamos ver se você sai bonito na foto. Tem a foto do Márcio aqui? Dá para ver? Tá vendo a foto do Márcio, né? Aí você pega essa foto aqui, eu vou usar. Se você tiver ficha suja, você vai ficar sabendo agora, Márcio. Usar a foto. Detectando político. Coloca aqui, por favor. Verdade. Tá vendo? Ele tá buscando. Olha lá, o Márcio Uchida está lá e ele está procurando. Temos aí a internet, está legal aqui hoje, tá, né? Está funcionando bem, ele está procurando. Vamos ver quanto tempo ele vai procurar aqui para encontrar. Bom, enquanto ele não consegue, eu vou explicar o que acontece, senão eu vou ficar 2 horas enrolando daqui a pouco. Então, você pode voltar para mim aqui, por favor. Você, através de uma foto, você tira a foto, manda ele procurar e ele vai buscar. Se você tem algum problema,
por exemplo, de improbidade administrativa, se você tem algum processo envolvendo aí a sua carreira política, ou seja, se você é um ficha suja. E aí, de repente, pela foto, você pode votar ou não votar. Tá aí, exatamente. É isso aí. Obrigado, meu bonitão. Exatamente esse que está aí. Você pode votar ou não votar, aí depende da sua consciência. Você acha que isso vai fazer diferença nessas eleições, ô Márcio? Eu espero que sim, viu? É uma ferramenta que foi criada muito inteligente, né? Bastante acessível para as pessoas aqui, agora. é político não identificado. Então você... tá certo. Tá certo. O Márcio, ufa, você não é ficha suja, você é um político não identificado. Porque afinal de contas você também não é político. Não sou político, Você exatamente. não é candidato a cargo nenhum, né? Isso, Mas eu achei super interessante, e tem aqui o detector de corrupção. Então tá aqui, você pode abaixar aí, baixar, né? No seu celular aí, fazer parte. É isso aí que está na sua telinha, né? Sim. Tá. O que você acha disso? Acho muito bom, muito prático, né? Qualquer um pode baixar esse programa, tirar uma foto, né? Inclusive, acho que até de televisão ele pode Não, de tirar qualquer uma lugar. foto, de Pode qualquer pegar lugar. do Santinho, você pode ver um comercial na televisão, você fotografa aquele político, ou você pega, vai ter horário político, né? Você pega, tira a foto do rapaz lá, vamos ver aí, aparece a ficha dele inteira, aí você vota, não, quer dizer, vai votar só se você quiser, né? Se você, se não quiser conhecer o histórico do informação candidato. você vai ter. O que você falou? Tá certo. Ele vai lá com você lá. Bom, e na sequência, Márcio, a gente vai estar falando a respeito dessas histórias que estão aí. Vários aplicativos estão facilitando aí a vida. Para o voto também, no caso, poderá, né? Facilitar também. Sim. Mas futuro vai ser difícil votar pelo celular ainda, né? É um futuro um pouquinho distante, né? A gente pode esperar um pouquinho, porque de tempos em tempos a Justiça Eleitoral tem aperfeiçoado os sistemas, né? Então é uma questão de tempo, mas não vai demorar muito, não. Tá certo. É que eu esqueci aqui de um detalhe, eu tenho um vídeo para mostrar para o pessoal, Márcio, enquanto eu estava procurando, estava interessado em ver a sua ficha limpa aqui e esqueci do vídeo. Tem um vídeo aí, inclusive, acho que é do professor Heródoto Barbeiro, companheiro lá dos velhos tempos de São Paulo, ele que trabalhou durante muito tempo aí na CBN, acho que é esse, né, Vinícius? E agora está na Record. E ele está fazendo o teste. Vamos conferir para você ver que legal que é. Câmera, tá, apareceu o cidadão lá, certo? Pode ser ele ou qualquer um. Aí aperta aqui, ele tirou foto, né? Depois aqui, usar foto, olha lá, está carregando, e aí me dá os processos que ele está respondendo, ó. Eu tenho 1, 2, 3 processos, tá certo? Isso aqui vale para qualquer político. Vai ser muito útil na campanha eleitoral, porque aí nós vamos olhar na TV o cidadão falando, e aí a gente usa esse aplicativo e ele vai mostrar quais são os processos que ele está respondendo. E aí você decide se vota nele ou não. Tá, então, como disse o Heródoto Barbeiro, você pode acompanhar em casa, é lógico que nem todo mundo, né, Márcio, tem um iPhone, é um aparelho até certo ponto caro, dependendo do aparelho, pode ser um outro modelo também, uma outra marca. O iPhone é porque ele é específico da Apple, né? Nem todo mundo vai ter aí esse aparelho, pelo menos para essa eleição ou para a próxima que seja, né? Mas já facilita muito mais. E ali estava escrito e é uma verdade. Agora só vota em político corrupto quem quiser, né? Quem tem aí a possibilidade de ter um iPhone, ou então um computador em casa, através do computador você consegue também fazer esse tipo de análise e ver aí o político que você não deverá votar nessas eleições. Exatamente. E na verdade, quem não tem acesso sempre conhece alguém que tem, né, que tem um smartphone, que poderia também auxiliar, né? Essa pessoa que não tem condições, muitas vezes não conhece, não sabe como mexer, manusear um computador, um smartphone, tem um sobrinho, um neto, vizinho, um amigo. Com certeza, né? Possui, então tem, é só não... Que a gente vê aí também nos rincões do Brasil, o pessoal não está estudando, mas que está lá vendo o filminho, que está ouvindo a musiquinha, coisa que não é muito educativa, digamos, né? Para a gente ficar sabendo. Está todo mundo ligado no celular. Então, agora, para a eleição, podia usar dessa maneira também, né, Márcio? Concordo, Magrão. Exatamente, sim. Tá certo, então. Tem muita coisa que de repente vai por aí. Bom, gente, agora são 10h39. Eu tenho aqui mais um tempinho para falar com o Márcio ainda a respeito de eleições. A gente sabe que este ano a gente vai ter aí presidente da República, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. Há uma possibilidade, o pessoal está tentando fazer aí, pelo menos estava, não sei se estão mais, né?
fazer aí a unificação das eleições, coincidência de eleições para prefeito, vereadores, perdão, para uma eleição não tão distante. O que você acha dessa possibilidade? Vai complicar muito mais a sua vida ainda ou não? Não, seria bom, né? Falando em termos financeiros, em termos de gasto público, seria excelente. Salvo engano, havia um projeto nesse sentido, mas não sei até que ponto ele tramitou, né? Que faria uma eleição única, né? Depois, após 4 anos, depois seria outra unificada, seria melhor. Daria um pouco de trabalho, porque na verdade não seria como acontece agora, tá? Um trabalho só no município, como uma eleição municipal, ou então 4 anos depois, 2 anos depois, só no TRE, como é agora, de presidente, governador e deputados. Seria tanto as zonas eleitorais, tanto os cartórios, como o tribunal trabalhando juntos, a todo vapor. Então, só não sei se nesse ponto como é que a coisa fluiria, né? Essa que é a grande questão. O detalhe é porque vai ter que se esticar a eleição de muita gente, né? Ou no caso aí do presidente, ou no caso do prefeito, para ver a coincidência aí de datas, né? Porque são datas... Exatamente, seriam 2 anos de diferença. A mais para um ou para outro. Isso. Então, a briga é essa aí. É o presidente que vai ter que ficar 2, ou o prefeito que vai ter que ficar 2, prefeito e vereadores, né? Porque vai complicar para fazer essa parte. Mas ia ficar muito mais barato. Você tem ideia de quanto hoje, por exemplo, a cidade americana gasta numa eleição dessa? Só a cidade, Olha, viu? Porque depois a gente multiplica pelos 5 mil e tantos municípios do Brasil, é uma eleição realmente fica muito caro. Exatamente. Olha, fechando em números, eu acredito que algo em torno de 40 mil, 50 mil reais, tranquilamente. Aqui em Americana? Só aqui em Americana, em um turno. Em um turno? Em um turno, exatamente. Considerando uma eleição municipal que é muito mais trabalhosa. Tá. Agora, esse gasto, ao que se refere? A gente vai chegar na urna já, viu? A urna eletrônica, que é a minha dúvida aqui, é a minha desconfiança. Mas tudo bem. Vamos lá. Porque a gente vai chegar. Esses 40, 50 mil, gasto de que maneira? Gasto com evento para treinamento de mesário, capacitação de mesários, né? Auxílio alimentação de mesários, não são poucos, tá? Que mais? Não, só para a gente ter uma ideia, porque... fica à vontade. Confecção de materiais, a preparação das escolas, locais de votação para o dia. Então, tudo isso está envolvido nesse... Lembrando que o pessoal que é convocado vai fazer parte aí da eleição, eles não recebem nada por isso, mas recebem o auxílio alimentação. Né? Isso, algo em torno de... Sempre sofre um reajuste, que da última vez foi algo em torno de R$25. R$25 para cada pessoa. Para cada membro. Para cada membro que vai participar aí da eleição. Essa pessoa é convocada, ela é convocada, né? Sim, porque ela não pode dizer, quer dizer, pode até não ir, mas ela pode até, tem que explicar o porquê. E se não for, o que acontece, Márcio? Se não for, aí é instaurado um procedimento administrativo, então é um processo que passa por lá no cartório, tá? E aí ele vai ter que se justificar no processo, tá? Aí vai caber ao juiz se vai deferir ou não, né? Na pior das hipóteses, ele é combinado a pagamento de multa, né? No valor que é estipulado pelo juiz. Se isso não for, para outras esferas também da justiça, dependendo. Pode dar cadeia? Pode, já teve um caso que chegou próximo disso, mas no primeiro momento não. No primeiro momento não. Tem que ter uma explicação. Correto. Agora, porque a gente ouve muita gente reclamando já há muito tempo. Quer dizer, há uma troca constante das pessoas que auxiliam aí nas eleições ou são sempre as mesmas pessoas? Sempre alterações, mas por incrível que pareça, estamos recebendo muitos pedidos para trabalhar nas eleições. Tanto é que a gente não tem nem como atender todos. O que está acontecendo? Inverteu agora os pedidos? Porque antigamente o pessoal não gostava. O pessoal gostava de viajar ou ficar em casa, era mais ou menos um feriado. É um feriado, na verdade. Exatamente, né? exatamente. E agora o pessoal quer trabalhar, quer participar? Exatamente. Agora a gente que está pedindo desculpa se não for chamado para a próxima eleição, porque tem muito pedido. Não tem, acho que, sabe, a gente deve atender muito pouco, porque não teve tantas dispensas também. Mas a gente não pode confundir isso com partidarização, né? Porque a pessoa que está lá trabalhando, ela não pode defender partido A, B ou C. Não pode estar com camisa, não pode levar nenhuma bandeirinha, não pode levar nada. Ele tem que ser uma pessoa totalmente neutra. Correto, exatamente. Totalmente imparcial, cumprindo com o dever de cidadão, né? No auxílio não só da justiça eleitoral, como também da população, né? Que vai lá votar. Tá certo. Mas a gente vai para o rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta a falar a respeito de eleições.
E eu tenho aqui também dúvidas a respeito da urna eletrônica, o voto impresso, que é lei, mas pelo jeito a lei não pegou e não vai virar, né? Nessa eleição pelo menos não. O pessoal fala que é muito caro, gostaria de fazer algumas perguntas para você nesse sentido, ok? Vamos para o rápido intervalo, na sequência eu continuo falando com o Márcio Uchida, ele que é o chefe aqui do cartório eleitoral da cidade de Americana, eleições 2018, é muito importante, fique ligado, vá se preparando, hein? Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em 3 maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você obtém aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1.000 metros, né, de altitude, 1.100, 1.200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. SC Design, empresa sólida no mercado, é reconhecida pelos clientes pela qualidade, uma das melhores do ramo, industrialização dos mais lindos móveis para todos os ambientes e atuando também na distribuição de materiais. Orçamento sem compromisso. Rua do Raion, 86, Jardim Esmeralda, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3626-1413, 3457-2028. SC Design. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Priscila Mello e quero te fazer um convite. Você quer fazer parte da família da RPTV? Aqui no canal 8 da NET? Então venha fazer parte do departamento comercial da nossa empresa. Isso mesmo, ligue agora, 3408-6464 ou 994-67-2500. Venha você também. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com SPN TV News, Sociedade, Política e Negócios. Hoje estou aqui com o Márcio Uchida, ele que é o chefe do cartório eleitoral aqui de Americana. Mas as informações que a gente está passando para você servem para todas as cidades, né? Porque afinal de contas, toda cidade tem aí o seu chefe de cartório e toda a região faz parte aqui do TRE e o TRE faz parte do TSE. É isso aí? Exato, exatamente. Ah, falei certinho. Afinal de contas, a gente tá velho aí nas eleições aí, né, Márcio? É o seguinte, eu tenho aqui um vídeo que a gente falou agora há pouco a respeito do iPhone e a respeito dos smartphones, né, que envolvem todos os aparelhos aí que todo mundo tem. E tem um pequeno comercial que explica para você a maneira que você deve proceder para ter aí no seu aparelho o seu título de eleitor. Vamos conferir. O e-título é uma versão eletrônica do título de eleitor e vai poder ser apresentado no dia da votação. Usar a ferramenta é muito fácil, basta baixar o e-título na Play Store ou App Store. Na página inicial, o eleitor vai precisar informar o nome completo, a data de nascimento, o número de inscrição do título de eleitor, o nome da mãe e o nome do pai. Pronto, o aplicativo já pode ser utilizado normalmente. A ferramenta vai contar com os mesmos dados do documento impresso, além de informar a situação do eleitor, se ele está quite com a Justiça Eleitoral e se já fez o recadastramento biométrico. Pelo e-título, também é possível consultar o local de votação. Além disso, um QR Code pode ser gerado para cruzar as informações apresentadas pelo aplicativo com a base de dados da Justiça Eleitoral. Tudo para dar ainda mais segurança à via eletrônica do título de eleitor. Ok, todos os programas aqui da RPTV estão aí fazendo essa prestação de serviço, mostrando para você o procedimento correto para você ter aí no seu aparelho celular o seu título de eleitor, que facilita muito a vida, né, Márcio? Com certeza. Agora vamos falar de uma coisa que é polêmica. Urna eletrônica e voto impresso.
a gente já tem aí há algum tempo a urna eletrônica no Brasil, que aliás é um dos únicos países, poucos países inclusive, que fazem a utilização da urna eletrônica, e muitos questionamentos acontecem a respeito da possibilidade ou não de haver fraude em uma eleição na urna eletrônica. Você, como chefe do cartório, você que já participou de várias eleições com urna, e acredito que até sem urna. Só com urna. Só com urna? Só com urna. Nunca se... Eu não peguei essa época. Você é jovenzinho ainda. Então, né? O que você pode falar para o nosso telespectador a respeito da urna eletrônica? É confiável ou não? É confiável, sim, Magrão. Tá? É a prova de fraude, tá? Não é possível fraudar. Para que haja fraude nela, só para ter uma ideia, lá em Brasília houve o desafio, né, para que os estudantes da universidade local, ali em Brasília, fraudassem a urna, né? Então, invadisse lá, alterasse a quantidade de votos. Uma sessão de hackers, né? Uma sessão de hackers, de estudantes, inclusive aspirantes a hackers. Tá? Do bem, hacker do bem. Hacker do bem, claro. E do mal também, né? Os aspirantes, exatamente. E então foi lançado o desafio. Tá? Sabe, Magrão, demorou muito, né? Demorou dias, não sei em quanto tempo, mas dias para que conseguissem lá quebrar o código, né, de criptografia e alterar então os dados, as informações da urna, então cometendo, tá, em tese, fraude. Ou seja, não é uma coisa que no dia da eleição a pessoa vai lá e consegue fraudar, né? Para que isso aconteça, teria que haver uma quadrilha funcionando ali naquela sessão. Então, teria que ter mesário, um presidente de sessão, mesários, inclusive delegados de partido que estão ali presentes. Mas você sabe que isso não é tão difícil de acontecer. Quadrilha no Brasil, a gente vê todo dia uma nova, viu, Márcio? E olha que ainda tem representante nosso, coordenador ali, que fica no prédio também para acompanhar todo o procedimento. Porque quando há uma falha numa urna, nós somos acionados no dia, né? E toda a troca, todo o processo que acontece ali naquela sessão, são convidados o coordenador do prédio, que é um representante nosso da Justiça Eleitoral, os delegados de partidos e coligações, tá? Além dos membros que estão ali na própria sessão eleitoral, né? Então, para que ocorra fraude, teria que realmente ter uma atuação ali conjunta, né? E isso, fora os eleitores que estão na fila também, que serviriam como testemunha. Vamos lá então, de advogado do diabo. Por que nos Estados Unidos, que é a maior, uma das mais antigas democracias, a gente pode chamar uma democracia americana do mundo, não é utilizada a urna eletrônica? Por que, por exemplo, que nem questionei hoje de manhã também na rádio, na França, onde é o berço de toda a modernidade, tudo que acontece de novo, acontece na França, enfim, na Europa, não é utilizado a urna eletrônica? E por que em países de primeiro mundo ainda é utilizado outro método? O Brasil está tão de vanguarda assim nesse ponto? Não acredito não, viu, Magrão? Acredito que os países, digamos, de primeiro mundo, que têm uma votação totalmente diferenciada do nosso, acredito que seja um poder de decisão deles, né? Do próprio constituinte, né? Feito lá nesses países. Então, é uma questão até de escolha deles, de hábito, mas cultural, não que seja por exemplo, nos Estados Unidos você vota para presidente da República, mas você vota um monte de outras coisas, né? Tem um monte de penduricalho, de repente o seu guarda de quarteirão, se você vai ter um jardim, não é bem assim também, mas é mais ou menos assim, né? Certo. Se você vai ter uma lei que vai ser específico para cada estado, para cada município, junto com a votação ao presidente da República, tem um monte de outras coisas que você vota, né? E você acha que é mais cultural, que o pessoal não absorveu ainda a urna eletrônica? Eu acredito que seja mais cultural, seja a escolha que eles tiveram lá de votar, sim, não por questão da desconfiança do procedimento, né, do processo de votação, processo eleitoral aqui no Brasil, né, mas uma questão cultural do entendimento deles, que dessa forma é mais eficiente. Vou apertar o C então. E de repente tem aqui uma zona eleitoral X, Y, Z, que de repente há uma desconfiança. Ali tem alguma coisa errada. Como é que faz para o pessoal fazer aí uma recontagem de voto numa urna? Hoje, por exemplo. Tá, atualmente, a recontagem pode ser feita por meio de boletim de urna, que é emitido no dia da eleição. O que é um boletim de urna? Um boletim de urna, ele é emitido no final do processo de votação naquela sessão eleitoral. Por exemplo, eu tenho aqui 400 eleitores inscritos nessa urna, compareceram 395, e 5 aqui não compareceram. É mais ou menos isso aqui? Correto. Essa é a informação que vai constar do boletim de urna no final. Mas ele vai saber, por exemplo, assim, desses 395 que votaram,
100 eleitores votaram no candidato Y, 150 no candidato X. É assim que funciona? Correto. Essa é a informação que sai. Mas não identifica o eleitor. De forma alguma. Isso é sigiloso, então pode ficar tranquilo, não, de forma alguma identificado o eleitor no boletim de urna, tá? Esse material, inclusive, fica em cartório também para quem quiser ver. Inclusive, há um tempo atrás, antes do impeachment da Dilma, né, o PSDB entrou com um pedido, né, junto aos tribunais, no geral, eleitorais. A última eleição para presidente, eu lembro disso aí. Correto. E foi feita uma auditoria nas urnas. Que foi ali 50 e alguma coisa. Ficou muito acirrado, ficou muito em cima. Muito né? próximo, Muito próximo. Aí foi feita uma auditoria. Ao final das contas, acho que aqui na região, salvo engano em Campinas também, Campinas foi uma zona eleitoral que foi eleita para que fosse feita a recontagem e não encontraram qualquer indício de fraude e diferença de voto em relação àqueles constantes no banco de dados do TSE. Tá, e o voto impresso? O voto impresso foi aprovado aí pela Câmara dos Deputados, não foi? Foi. Houve sim. Houve votação, está tudo valendo para essa eleição, só que não vai ter. Vai ter só que como teste, tá? Não será em todas as cidades, acho que em torno de 7 mil urnas. 7 mil urnas que foram licitadas, aliás, em cima da hora, né? Que serão divididas aí no Brasil todo. Não sei. A americana vai ter alguma dessa? Não, nenhuma. Americana nenhuma. Quer dizer que se a gente vai querer ficar sabendo, vai ficar só na vontade, não vai saber como é que funciona aí. Porque cada voto que você tiver, por exemplo, usando o exemplo aqui dos 400 eleitores dessa urna aqui, serão 400 boletins impressos para cada eleitor, um para cada um. Um para cada eleitor, exatamente. Tá? Bom, dos procedimentos a gente não sabe muito dos detalhes, como é que vai funcionar, mas acredito que vai sair, acredito que deve sair também a informação em que, só vale lembrar, né, não vai quebrar o sigilo da pessoa que está votando, no mínimo deve ter um local para assinalar um X, para confirmar se é aquilo mesmo, e a pessoa deposita lá numa urna aqui, que vai estar próximo do impressor. Sabe uma coisa que a gente sempre contesta aí, Márcio? Afinal de contas, todo mundo tem um cartão bancário, por exemplo, né? Você tem a sua conta bancária, todo mundo tem a conta bancária, um cartão de crédito, qualquer coisa, aposentadoria, todo mundo tem, e a gente sabe que é muito difícil haver aí uma violação do sistema bancário brasileiro, não é verdade? Correto. Certo. Correto. Se você tivesse hoje em dia, por exemplo, um título de eleitor como fosse um cartão de crédito, não ia facilitar a vida tanto sua como das pessoas, como qualquer pessoa sabe hoje, de repente passar no caixa eletrônico ou para depositar ou para sacar algum dinheiro, ver um extrato, de repente eu voto a hora que eu quiser, do jeito que eu bem entender, dá um prazo, eu tenho a minha senha, eu tenho o meu cartão, não ficaria mais fácil ou eu estou viajando aqui na história? Não, ficaria mais seguro, sim, é verdade. Essa é uma boa analogia. Quem sabe no futuro próximo, quando a tecnologia avançar mais, né? Mas já está aí. Não é exatamente. Verdade, não é uma... Só teria, exatamente, tem que montar alguns postos, né? A pessoa vai lá, passa o cartão, tem uma senha que é particular, né? Não seria transferível. Sim, só a única questão, talvez não eliminasse a questão de convocar mesários, representantes da Justiça Eleitoral, para que vai ficar mais barato, seriam poucas pessoas, né? Para fiscalizar, para evitar qualquer atuação aí, né? Fraudulenta por políticos, delegados, né? Então tem alguém da Justiça Eleitoral para fiscalizar isso, menos pessoas, menos mesários para convocar. Seria interessante sim, Magrão. Por exemplo, você tem aí, eu não sei se você não é ainda, mas eu já sou aposentado. Eu tenho quantos aposentados existem no Brasil? Quantas contas bancárias existem no Brasil? Dinheiro que vai só diretamente, exclusivo na sua conta. Eu passo meu cartão, tenho lá, presidente 01, governador 44, só para não falar, né? Estou só fazendo uma suposição, não estou colocando número nenhum, viu? Deputado, que nem governador, sei lá, pronto, passei o cartão, enter, registrou o voto, pego o meu recibo com todos os... coloco no bolso, fiz meu voto e vou embora. Correto. É verdade. Validou o voto, né? Validou, depois que votou. Voto, tem que validar. Correto, validou. Sim, é uma ideia. Essas ideias estão sendo discutidas também lá dentro, porque a gente fala aqui, de repente... boa ou uma ideia ruim, hein? A ideia é boa. Muitas dessas ideias não são divulgadas para nós, mas de repente já está em discussão lá na cúpula, lá em Brasília. Com certeza, tá? né? Porque essas coisas acontecem lá. Não é descartável, inclusive, porque tão logo teremos também um cartão único que vai integrar também o RG, né? E CNH num cartão só. Olha exatamente. Só, seria de repente o cartão para você passar e voltar fazer tudo de uma vez só. Exato. Você não é da época, mas eu sou, onde o voto era
no papel. Cédulas. E cédula, certinho, depois pegava todo, levava aqui no caso de Americana, tá, gente? Levava assim, na época era no Rio Branco, e colocava aquele monte, ia contando uma por uma, tal, e vai fazendo, tal. Bom, já eliminou essa fase. Mas a desconfiança continua aí, entre aspas, apesar da sua explicação, na urna eletrônica. Um cartão digital de cada um seria, na minha maneira de ver, não sei se a ideia é boa ou ruim, você que vê de casa aí, analisa aí. Acho que também não sou o primeiro a estar tendo essa ideia, né? Porque já faz tempo que eu falo sobre isso aí. Facilitaria muito mais e baratearia também a eleição. Porque quanto custa uma eleição no Brasil hoje? Bom, no Brasil todo não sei, mas imagine só Americana custar em torno de 40 mil reais. Só Americana. E aqui tem mais de 400 cidades, deve ter mais de 400 municípios, vamos supor, né? Temos 403 zonas que convocariam mesários. Imagina multiplicar, né? Um montante que não dá de gasto. Milhões. A gente viu a última informação aí do TRE, só para essas urnas, só para essas impressoras aqui, serão necessários, acho que 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Bom, Márcio, mais uma vez, só lembrando, o prazo final é dia 9, quarta-feira, para você fazer qualquer alteração no seu título de eleitor, tanto aqui em Americana como em qualquer outra cidade aqui da região. Você que faz parte aqui da RPTV, da região da RPTV, são 10 cidades. Você que tem alguma dúvida, rapidinho no cartório eleitoral da sua cidade para você fazer a transferência ou legalizar qualquer dúvida que você tenha aí com o seu título de eleitor. Você que não quer ter problemas. De repente você não votou, quer viajar, não pode. Fora do país, né? Quer participar de concurso público também, não pode. Existem algumas restrições, então fique ligado que não é aquela que não dá nada, não. Paga uma multa. Aliás, quanto custa a multa hoje de não votar? Não votar R$ 3,51. Muito barato, né? Precisava aumentar barato, um pouco, para forçar o pessoal a ir lá votar, porque afinal de contas não precisava ser barato, precisava ser uma coisa espontânea, não obrigatória, né? Correto, concordo. Né? Poderia cada um exercer cidadania. Exatamente. Né? Então só completa pra gente. Próximo dia 9, quarta-feira. Quarta-feira, tá? Todos os cartórios eleitorais do estado de São Paulo funcionando das 9 horas da manhã até as 18 horas, tá? Por favor, levem documentação necessária, porque muitos aparecem lá sem um documento básico, comprovante de endereço, tá? Então compareça documento passear, com foto. Né? Foi passear. Mas não, exatamente. Leve, por favor, RG, CPF, comprovante de endereço, no mínimo. Aí os que têm 18 anos, tá? Completou 18 anos, vai fazer o primeiro título, leva a reservista ou certificado de alistamento militar. Tem gente que já fez a reservista faz 5 anos atrás e fica aí fazendo de conta que nada está acontecendo, né? Olha lá. Então evita, porque dá mais dor de cabeça, demora mais, aí ainda por cima tem uma multinha ainda por alistamento tardio, correto. Tá certo. Marção, obrigado pela participação, bom trabalho para vocês aí e com certeza no final do ano a gente se encontra aí lá no dia 7, na apuração das eleições. A gente sempre faz aquela parceria juntamente aí com a rádio, com o cartório, para saber quais serão os nossos representantes para esse ano de 2018. Que Deus nos ajude. Tá? Muito obrigado, Magrão. Estaremos à disposição, tá? E agradeço a oportunidade. Tá certo. Gente, obrigado aí mais uma vez pela participação, pela audiência. Voltaremos amanhã, 10h20, com mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET. Tchau, até lá.